a duas irmãs, duas líderes da igreja. Sabe quando teve o terremoto? Lá em Filipe? E houve aquele livramento, o casteleiro, nasceu a igreja em Filipe ali. E ali tinha duas irmãs, Evode e Sintique. E Filipenses 4:2, Paulo escreve e dá o nome das duas irmãs. Fala assim: peça a você, Evódia, e a Sintique, que se entenda. E a você, meu fiel amigo, vai lá, ajuda essas irmãs a se entender, porque essas irmãs, os seus nomes estão escritos no livro da vida, e elas trabalharam comigo e com Clemente. Ele não está dizendo que as irmãs são desviadas, amém? Pelo contrário, fala que eram irmãs do trabalho, irmãs da obra, que brigaram. E ali causa-se uma situação na igreja. Talvez o partido de Evode, Sintique, já pensou a igreja, né? E Paulo escreve, não esconde o nome, porque eram líderes. Irmãos, se entendam. Vocês viviam tão bem, o que aconteceu com vocês? Mais ou menos na conversa de Clemente, vai lá Clemente, ajuda as irmãs, está lá, Filipenses 2:4:2, ou 2:4, sei lá, está lá em Filipenses. E talvez o irmão chegou: irmãs, vocês eram uma bênção, o que aconteceu com vocês? Tem área, irmãos, que a gente retrocede, e Deus não quer que a gente retroceda em nada, amém? Mas Paulo escreveu, era duas líderes. Pode acontecer com qualquer pessoa, irmão. Mas Deus vai sempre trazer uma palavra de conserto, amém? Então, o outro texto também mostra cristãos, irmãos que se converteram ao Evangelho, que foram libertos. Atos 19:19. Pessoas que foram livres, aceitaram Jesus, e por talvez não ter entendimento, não ter sido ministrado, o Evangelho não estava crescendo, o Evangelho não estava alcançando as pessoas. Aí Paulo escreve assim, ó: grande números dos que tinham praticado o ocultismo renunciaram aos seus livros e os queimaram publicamente. Calcularam-se o valor total e chegou a 50.000 dracmas. Então foram irmãos que aceitaram a Jesus. Talvez tinham largado as mandingas, a feitiçaria, mas tinham os livros em casa guardados. E sabe aquela hora da crise que dá vontade de voltar às coisas antigas? Quando realmente a sua fé começa a ser questionada pelo inimigo, quando você começa a duvidar, aí talvez aconteceu com esses irmãos. E ali, eles começaram a buscar ajuda nos livros de magias. E a ordem foi, Paulo pregou. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham livros, eles queimaram, para não correr o risco de voltar e ler o horóscopo. Você lê horóscopo aqui não, né, irmão? Graças a Deus. Mas tem muito crente que lê horóscopo, verdade. E eu vejo os irmãos postam no Facebook assim: eu sou de... Não vou nem falar o não vai acertar, né? Eu sou de leão. Eu sou de touro. Está lá, irmãos. Eu falo, misericórdia, meu Deus do céu, ajuda esse irmão. Eu falei, não ia me ouvir, não vou nem comentar, senão eu ia falar, né? Mas tem muito cristão, irmão, que está nessa do horóscopo ainda. Leia a Bíblia, irmãos. Amém? Leia a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é lâmpada, vai trazer direção para você, amém? Leia a palavra de Deus. Mas tem muito cristão, irmão, que estão nessa ainda aí. Eu sou de... Não, irmão, você é descendente de Deus, mas nem de Adão você é mais descendente, porque o velho Adão foi sepultado com Cristo. Você é descendente de Cristo. Você não foi batizado? Você não foi sepultado? Você não é mais descendente de Adão, não. Você é descendente de Cristo. Romanos 8:29. Mas tem muita gente, irmão, que está querendo essas pessoas aí, lendo o livro, se pendendo, não lê a Bíblia.
É muito sério, irmãos. E as pessoas não conseguem avançar. Sabe aquele cristão que não consegue ouvir a Deus e ele fica atrás de profeta? O cara viaja até em São Paulo para ouvir uma profecia, sendo que a profecia está na mão dele. E o Espírito Santo está dentro de você. A Bíblia é o único livro que o autor está presente a todo tempo. Mas não. Ontem um profeta, vamos lá. E o profeta muitas vezes fica até obrigado a profetizar. Aí fala um monte de coisa que Deus não falou, aí você acredita, aí você fica frustrado com Deus, decepcionado com Deus, coisa que Deus não falou, porque você não quis ouvir Deus. Foi aquilo que o Hérito pregou uma quarta-feira aí. Fala tu conosco, Moisés. O povo não quer ouvir Deus. Fala tu conosco, Moisés. E não era isso que Deus queria. Deus queria falar com todo mundo. E Deus quer falar com todo mundo, amém? A profecia, irmãos, ela tem uma função. Ela não vem trazer direção para a sua vida. Ela vem edificar algo que Deus está falando. De repente Deus está falando com você. Por exemplo, eu era muito novo. E eu senti o desejo de ir para o Amazonas. E eu orei durante um ano, falei, se esse missionário passar aqui de novo, o ano que vem eu vou para o Amazonas. E Deus queimava o meu coração. Eu falava com meu pai, e meu pai não era muito a favor não, ele era pastor, né? Eu falei, pai, eu quero ir. Falei, filho, não sei o quê. E aí, irmãos, Deus começou a levantar pessoas do nada na rua. Foi o seguinte, essa vontade que você está aí viajar, é Deus falando com você. E Deus foi confirmando a profecia para edificar. Uma vez eu me lembro que eu fui numa igrejinha lá, sentei e vi a irmãzinha lá do coque rodando, né? E falou assim, eis meu servo, não duvido, eu vou preparar tudo para você ir, não tenha medo. Aquilo edificou, eu falei, pai, Deus está confirmando. E eu fui para a Amazônia, irmãos. Porque Deus confirmou, a profecia confirmou algo que Deus estava falando comigo. Mas quando Deus não fala com você, quando você não quer ouvir Deus e vai querer que os outros falem, você corre o risco de se entristecer. Você corre o risco de acreditar em algo que Deus não falou. E Deus só tem compromisso com a palavra dele. Não estão me entendendo? Agora, irmãos, Deus quer falar com você. Eu falo, se você não ouvir, Deus vai levantar o profeta, dizendo, meu servo, eu tenho falado tanto com você, e você não me escuta, eu estou vindo aqui. É verdade, Deus faz isso, irmãos, amém? Mas tem muita gente, irmãos, que está perdendo a admiração pela palavra de Deus. Quantos amam Jesus aqui? Quantos estão amando apaixonados o seu cônjuge aí? Irmãos, eu quero estar com a minha esposa a todo momento. Ela é meio um grudinho comigo. Agora veja bem, se eu amo Jesus, por que eu não quero estar com Ele? E Jesus é a palavra. Se eu não quero a palavra, eu não quero Jesus, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. E a palavra fala dele, a palavra testifica dele. Então muitas vezes, irmãos, a gente vai se enganando e a gente começa a retroceder. E aí, chega um ponto da morneza. O Juscelio fala o seguinte, o morno, dependente de onde ele vem, é bom. Se o cara está gelado, está mornando, está esquentando, amém? Agora, se ele está quente, fica morno. A pessoa morna é que nem aquele ditado do sapo, né? Ele é cozinhado na água quente, ele não percebe. Então, irmão, são coisas que a gente vai deixando de valorizar do reino de Deus e a gente começa a se esfriar. E aí a gente começa o quê? A voltar para as coisas. Talvez foi o caso dessa igreja aqui, que estava consultando os livros de magia e Paulo fala, joga fora. E eles ouviram, obedeceram e queimaram os livros de magia. Tem irmãos que tem aquele o elefantinho do Buda, né? Prateado, né? Que põe com a bundinha para trás assim para dar sorte, né? É o Buda, né? Tem pessoas que se converteram e estão com um budinha lá porque é bonitinho. Irmãos, isso é vínculo, irmãos. Em momento de fraqueza, isso pode atrapalhar você. Porque quando você está bem, você não vai retroceder, amém?
Mas quando você está mal, você vai ser tentado, irmãos. Eu me lembro, eu era novo, eu tinha 17 anos, irmãos, eu evangelizava na farmácia. Na farmácia eu falava, as pessoas caem endemoniadas lá, era um terror. O pessoal na casa me chamava de cata-demônio, porque era uma coisa terrível. Verdade, irmãos. O povo não fosse assim, é o caso, tanto que meu ministério foi de libertação, porque eu começava a falar com as pessoas, caía, e eu orava para que isso acontecesse. E ali teve um rapaz que ele vinha todo dia tomar, na época a farmácia era liberada, a gente aplicava glicose, né? O cara tomava muito uísque, né? E ele vinha tomar glicose. Aí um dia na salinha de aplicação, eu falei, cara, você está todo dia, tomando glicose, você vai se acabar com essa bebida. Ele tinha uma casa de videopoker no Jardim Agu. E eu falei, cara, mas eu não consigo parar. Eu falei, tem uma JC aqui que é excelente você tomar, cara. Eu falei, aplica esse negócio aí. Eu falei, JC é Jesus Cristo. Irmãos, eu comecei a falar de Jesus para aquela pessoa. E Deus libertou aquela pessoa. Eu não precisei falar nada. Ele decidiu, irmãos, vender todas as máquinas de videopoker dele. E decidiu montar uma rotisserie no Jardim Agu. Só que foi naquela época do plano Collor, sabe? Ele tinha o dinheiro guardadinho e fez assim, ó. Blup, colocar todo o dinheiro. E aí tinha ficado 2 maquininhas de videopoker lá no fundo, né? Aí o que ele fez? Ativou as maquininhas. Ele novo convertido, eu meio doido, novo convertido também, crendo naquele Deus poderoso, não tem nada, né? A gente vai ficando velho e começa a questionar algumas coisas. Aí eu chego e falo o seguinte, rapaz, olha, eu sei que eu estou fazendo uma coisa que Deus não se agrada. Eu falei o seguinte, ó, se você está falando que Deus não se agrada, Deus fala, bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que você está fazendo. Se você está condenando, é melhor parar. Eu nem sabia o que era, irmão. Mas mediante o que ele me falou, eu trouxe a palavra de Deus. Daqui a pouco ele fala que tinha queimado todos os frisos, tinha dado um relâmpago, uma chuva, e queimou todos os frisos, e o dinheiro do Collor tinha pegado, só tinha aquelas maquininhas lá. E aí ele manda o povo sair. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E me contou a situação, né? Aí eu lembrei, irmãos, de Moisés jogando sal na água. Eu coloquei as mãos na geladeira e falei assim, volte a funcionar em nome de Jesus. Volte a funcionar em nome de Jesus. Aí eu vou para a farmácia lá. Daqui a pouco o cara chega correndo, Sebastião. Fala, Levi, está tudo funcionando os frisos. Irmãos, Deus tem poder sobrenatural quando tem uma palavra rema, uma palavra revelada. Mas ele estava voltando para trás. Os problemas faz isso com a gente, irmãos. Faz isso com a gente. Mas Deus não quer, amém? O próximo texto está em Hebreus, fala assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de multidão de testemunhas, livremos-nos de todo peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a carreira que foi proposta diante de nós. Então, o primeiro texto fala para não retroceder, para que pudesse cumprir a vontade. Desprendam-se das coisas que prendiam vocês, para que vocês possam cumprir a vontade de Deus, amém? Então nós vemos que isso pode acontecer com qualquer um. Agora, outra tradução fala, deixamos todo o pecado e todo o embaraço, e corramos. Você vê que Deus quer que você corra? Deus tem pressa. Muita gente está morrendo e não estão sendo alcançados pelo Evangelho. Em você tem a palavra da reconciliação. Você é embaixador de Cristo. Pessoas que estão morrendo precisam ouvir uma palavra de vida, uma palavra de libertação. Deus confiou à igreja, não confiou a anjos. Por isso que você precisa correr. Por isso que você tem que deixar os embaraços para correr aquilo que foi proposto. E Deus propôs para você ser semelhante a Jesus em poder, em autoridade, em caráter, amém? Para que as pessoas possam olhar em você e ver Jesus em você. Aí fala, Cristo em vós é a esperança da glória. Quantos estão entendendo? Mas muitas vezes, irmãos, acontece. Por isso que está escrito. Se não acontecesse, não estaria escrito. Acontece. Somos tentados ao quê? A retroceder. Então nós temos que nos livrar, irmão, dos embaraços. Amém? Talvez aqueles livros lá não fosse pecado, mas era embaraço. Estava fazendo o povo retroceder.
Tem muitas coisas na nossa vida que não é pecado, mas é embaraço. Irmãos, eu sempre falo, cristão, escuta louvor, irmão. Tem samba, tem reggae, tem tudo, escuta louvor. O importante é a letra, é aquilo que você canta, amém? Porque os sons é para glorificar o Senhor, berimbau, pandeiro, sei lá o que tiver mais, amém? O problema é o que se canta. Obrigado, Angelita. Então, irmãos, você fala, Levi, música circular é pecado? Não é pecado, mas é embaraço. Tem muitas coisas que não é pecado. Não vou falar para não despertar você, mas é embaraço. Aí você começa o quê? A se embaraçar com muitas coisas. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Aquilo que não edifica, não convém você fazer. Aí você cai no 7:1 do lapeta. É lapeta, não é canão, é lapeta. E aí começa a sussurrar. Aí você fala, mas tudo bem. Não é bem assim. Aí daqui a pouco você está voltando para trás. Daqui a pouco você está praticando coisas que você parou de praticar e que Deus já havia te libertado. E a ordem é, liberte-se, você tem poder para isso, amém? Cristo já libertou você, você é livre. Você vai ficar preso se você quiser. O diabo só vai agir na sua vida se você der legalidade. Agora o problema é que o diabo conhece a Bíblia. E tem muita gente que está usando a Bíblia para pecar. Tem gente que usa a história de Abraão, que mentiu, porque Sara era minha irmã. Tem gente que usa a história que Davi era homem segundo o coração de Deus e viu Betseba. O diabo começa a usar versículo para incendiar você a pecar. O diabo também tentou fazer isso com Jesus. Mas o que ele ouviu não foi bom não. Foi, Jesus, se tu és o Filho de Deus, está escrito. Jesus falou aqui, para trás de mim, Satanás. Está me entendendo, irmãos? Cuidado, irmãos. Porque o diabo quer paralisar você. Se você tiver com a perna embaralhada, você não vai correr. Você vai tropeçar. Aí você vai cantar, tropeça aqui, oi, cai acolá. Não, irmão, tira essa música do seu repertório. Aquele que anda na palavra não tropeça. Tira do seu repertório. E a gente se conforma, tropeça aqui, oi. Aí nós falamos, nós somos descendentes de Adão. Não, você é descendente de Cristo. Escreve isso, você é descendente de Cristo. Escreve isso, a carne é fraca, o espírito é forte. Além do espírito ser forte, ainda tem o Espírito de Deus que está no seu espírito. É um posicionamento. É um posicionamento. Então, irmão, deixa os embaraços, irmãos. Embaraço, irmãos. Uma vez eu estava no embaraço, eu peguei um seriado, é Prison Break, né? É isso mesmo? É isso, Hélio? É Prison Break, né? Gente, eu não estava dormindo não, eu estava indo trabalhar o dia seguinte com os olhos inchados. O negócio era tão bom, o prisioneiro lá, né? Eu estava dormindo pouco, gente. Aí Deus falou comigo assim, né? Falei, quanto tempo você está aí, né? Falei assim, 5 horas. Deus falou comigo. Eu estava 5 horas no seriado ali, irmãos, ó. Comendo pipoca. Não acontece isso, irmãos? Não é verdade? Ou só acontece comigo só? Sabe aquele seriado que é bom, você assiste. Eu tomo cuidado, irmãos. Não estou dizendo que é pecado assistir seriado, mas tem coisa que se torna embaraço, irmãos. Principalmente coisa que mexe com a sua mente. Coisas que começam a falar. Tem coisa aí, irmão. Só o sangue de Jesus. Não pode ver não, irmão. É embaraço. Daqui a pouco você está falando umas frases aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Você está falando coisa que a Bíblia não fala. Daqui a pouco você está voltando atrás. Como vocês estão entendendo? Então, irmão, toma um posicionamento. Por quê? Você já foi livre, amém? Próximo versículo fala assim, ó.
Porquanto que foram impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante do pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso aqui, irmãos, é a grande vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida, que foi a vitória da cruz, amém? A vitória de Cristo foi a minha vitória, porque Deus era Deus, Ele não precisava vencer o pecado, Ele só veio vencer porque era impossível. Vê que a palavra mudou? Era, está no passado, era impossível. Era impossível. Era impossível. Elias, Moisés, era impossível. A própria lei ficou doente por causa do pecado, porque era impossível. Aí Deus envia Jesus em semelhança de pecado, e no corpo de pecado, Ele condenou o pecado no seu próprio corpo. Para quê? Para que fosse possível para mim e para você. Amém? Irmão, você tem que dar glória a Deus, porque hoje é possível. O que era impossível, hoje é possível. Por isso que ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Ele não ia pedir para a gente algo que fosse impossível, mas ele pode pedir hoje, porque é possível. Porque antes era impossível, mas Cristo veio e tornou-se possível. E aí, tem um versículo, o próximo versículo, irmão Caio, fala assim, ó. Está aí não, Caio? Desce mais um. Isso. João 3,14. Assim como Moisés ergueu no deserto a figura de uma serpente, assim também eu irei ser levantado, para que todo aquele que nele crê em mim tenha vida. Amém? Esse texto, irmão, está relativando a Romanos. Quantos lembram a história da serpente aqui no deserto lá? Amém? Então, para você que não lembra, o povo estava sendo picado por serpentes, como castigo em desobediência a Deus. E o povo estava morrendo. E aí Arão vai falar com Moisés. E Moisés vai buscar Deus, e Deus fala, Moisés, faz uma serpente sem veneno, que foi a serpente de metal. Então tinha uma serpente que tinha veneno. Amém? E agora Deus fala, faz uma serpente parecida com aquela, mas faz de metal sem veneno. E será que todo aquele que olhar para a serpente de metal será curado? Caiu a ficha aí? Não caiu? É o que nós lemos em Romanos. E veio em semelhança de pecado, e condenou o pecado, e ele foi hasteado como a serpente de metal. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Está me entendendo, irmãos? Foi como a serpente de metal. Uma serpente sem veneno. Ele veio na forma de homem, porém não cometeu pecado. 1 Pedro 2,22. Catequese, decorei, hein? 1 Pedro 2,22. Teve uma vida perfeita e irrepreensível. Decorei há 20 anos isso aí, hein? Porque como homem ele não cometeu pecado. E ele pôde ser hasteado como uma serpente sem veneno. Ele foi como um homem sem pecado para levar o meu e o seu pecado. Amém? Para que seja possível. Então é possível. Hoje é possível, irmãos. Andarmos em vitória. Andarmos em conquista. É possível caminhar sobre as águas. É possível derrubar gigante. Tudo é possível aquele que crê, amém? Porque Jesus tornou possível. Agora, por que muitas vezes estamos retrocedendo? O Otmani fala assim: a natureza do cachorro é latir. A natureza do gato é miar. A natureza do pássaro é voar. O dia que você vê uma vaca voando, é natural? E se você vê um gato latindo, é natural? Não é não, irmãos? Não é natural. Porque o natural é latir. A natureza da carne é pecar contra Deus.
Quando você vê um sujeito pecando, é a natureza da carne. Só que agora nós temos uma natureza divina que é superior à natureza da carne, amém? Aí está o pulo do gato. Aí está o segredo. Então nós temos também a lei da gravidade. Agora são 8h20. Caiu? Se eu jogar de madrugada, vai cair? Porque é a lei da gravidade. Assim o pecado na minha e na sua vida é 24 horas por dia. Vai cair. Assim é o pecado da minha e na sua vida. Por mais que você nasceu de novo, o pecado está aí. Quando ele vir, teremos um corpo semelhante a dele, amém? Um corpo glorificado. Mas por enquanto, a sua carne é inimiga, ela vai querer te arrastar, vai querer puxar você para trás, não vai querer deixar você cumprir o propósito de Deus, vai te embaraçar. Quantos estão entendendo? E é natural ela fazer isso. Agora, sabendo que a minha carne é inimiga de Deus, eu não vou permitir ela me puxar para trás. Porque eu tenho uma natureza divina que é superior à natureza da carne, que agora é a vida, o novo homem que nasceu de novo, que é a imagem e a semelhança de Deus, no qual o Espírito de Deus mora dentro do teu espírito. E agora é possível dizer não à carne. Estão me entendendo? Agora, qual que é o segredo? Para não voltar atrás. O pássaro tem a lei de voar, não tem? Se você pegar um estilingue, ou uma baladeira, como diz o norte, né? E dar uma pedrada, o que vai acontecer? O pássaro vai cair, porque a lei de vida deixou de existir, e a lei da gravidade puxou para baixo. Nós temos os aviões que têm a lei da aerodinâmica, amém? Elas desafiam a lei da gravidade, mas se a turbina parar, o que acontece? Vai puxar. A mesma coisa acontece com o cristão. Ele tem uma lei superior à lei do pecado, e essa lei precisa estar em ação, amém? Quando essa lei está em ação, o que acontece? O pecado vai te chamar, você não vai. O pecado vai te chamar, você não vai, porque essa lei está em ativa na sua vida, amém? Mas quando essa lei deixa de ser ativada, automaticamente você vai voltar às velhas práticas. Como estão entendendo? Então, o que eu preciso fazer para não voltar a velhas práticas, para não voltar a ser mentiroso, para não voltar a ser aquilo que eu era antes? Eu preciso deixar essa lei ativada, amém? E agora isso depende de mim. Não depende de Deus. Quantos estão entendendo? A lei do pecado, irmãos, é 24 horas. Como a lei da gravidade. Se você andar no Espírito, você não vai cumprir o que o pecado quer. Simples assim. Quem é mais forte, a carne ou o Espírito? Hã? Espírito? Então anda no Espírito e você não vai cumprir. Agora andar no Espírito é você ter uma inclinação. Então aqui em Romanos, sobe um, Romanos 8,5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. O que você entende por isso? Eu estava assistindo Prison Break. Eu estava cogitando das coisas da carne, amém? Eu estava inclinado para as coisas da carne. É pecado assistir o seriado? Não. Não é pecado. Mas eu estou inclinado. Então tem muita coisa que não é pecado que você vai estar inclinado. E a inclinação da carne é morte. E a inclinação do Espírito é vida. O segredo, irmãos, está na sua mão. A palavra de Deus, a direção no seu coração. Deixa o Espírito levar você para a verdade, amém? E Ele vai conduzir você a toda a verdade. O Espírito está em você. Mas se você deixar de se inclinar para as coisas do Espírito, pergunta para o irmão que está do seu lado aí, o que vai acontecer?
automaticamente a lei de vida vai deixar de existir. Grava esse exemplo aí, irmão, daí da gravidade. E se deixar de existir, você vai ser puxado para aquela área que prendia você. Você aceitou Jesus, amém? Cuidei muito tempo de dependente químico. Moraram comigo na igreja 14. E os caras saíam da clínica no manto, pregador, né? Porque lá na clínica eles tinham uma inclinação, eles oravam, eles liam a Bíblia, tinha uma disciplina. Aí ele saiu de lá e veio para cá, estou livre. Só que aqui ele não se inclinou mais para as coisas do Espírito. Ele deixou de ler a Bíblia, deixou de orar e começou a se inclinar para outras coisas. Aí o que acontece? Aquilo que prendia ele, voltou a aprender novamente. Estão me entendendo? Então isso é matemática, irmãos. 2, 2 é 4. Não tem segredo. Se você se inclinar para as coisas de Deus, só vai vir bênção. Mas se você se inclinar para as coisas da carne, vai vir morte. É só você inclinar. Inclinação, irmãos, é um pezinho assim, ó. Eu estou em reto, ó. Voltei em reto. Agora, se eu inclinar um pouquinho aqui, o que vai acontecer? Mudei um pouquinho. Ó, o rolê. É que nem um tiro, irmãos. O alvo, você muda um pouquinho aqui, lá na frente faz isso. Então, pequenas coisas que você está mudando na sua disciplina espiritual, está levando você a ser dominado pela sua carne. É conhecimento, irmãos. Conhecimento liberta. Como estão entendendo? Então eu preciso agora tirar os embaraços. Chega na sua casa, dá uma olhadinha lá. De repente é coisas que faziam parte da sua velha vida. E de repente você não decolou ainda no chamado de Deus, porque é um vínculo que vira e mexe e não deixa você caminhar. Em Atos 19, o povo trouxeram livros. Lá em Isaías, o povo trouxeram imagens de ouro. E assim Deus vai todo o tempo alinhando o povo com a vontade dele. Mas eu preciso agora, irmãos, andar no Espírito, me inclinar para as coisas do Espírito, e eu não vou ser mais obrigado a fazer aquilo que a carne quer. Está me entendendo? Jesus foi tentado, irmãos? Foi tentado? Pensei que não. Foi, Pedro? Sério? Eu pensei que ele era santo. Mas foi tentado mesmo? Foi, irmãos. Hebreus 1 diz que ele foi tentado em todas as coisas. Só que ele venceu. Ele nos conhece e vai nos ajudar. Ser tentado, irmãos, não representa que você está errando. Você pode resistir à tentação. E tentação é bom, não é ruim. Por isso que é tentação. Se fosse ruim, não é tentação. Né? Os jovens aí, chega aquela mucreia assim. Ixi, agora passa uma mulher bonita, né? Para as mulheres também, não é verdade? Tentação é bom, não é ruim. Então, irmão, você precisa o quê? Entender que existe uma lei superior na sua vida, que é a lei. Você tem a natureza divina, você nasceu de novo, amém? E você tem uma lei que você pode o quê? Suportar a provação, suportar a tentação, porque é maior que está em você do que está no mundo. Mas eu tenho que tomar atitude, eu tenho que me inclinar. Se inclina a fazer um jejum, se inclina a fazer uma devocional. Irmãos, tem um aplicativo, quem ensina para os irmãos aqui, o Glorify. Quem tem o Glorify instalado aí? Irmãos, é muito bom o Glorify, né, Samanta? O Glorify lê a Bíblia para você, ensina você a aplicar, faz você, né? É muito bom o Glorify. De repente você lê um texto, você não entende, ele vai ler o texto, e é uma explicação correta, ensina você a aplicar na sua vida. Aí você está o quê? Começa o dia no Glorify.
Vamos ver o que estava escrito hoje naquela, o compartilhado do Glorify lá. O que está escrito hoje? Hã? Dons espirituais. O que mais está escrito, Vanessa? Angelita, o que está escrito lá? Vocês postam no status? Né? Mas eu vejo os irmãos postando, né? Mas que bom que vocês estão lendo, estão postando, amém, irmãos? Irmãos, é muito bom você se inclinar para as coisas do Espírito, porque a ativação vai estar na sua vida, o poder de Deus está na sua vida, está agindo, o pecado chama, você vai voar, você não vai ser atraído, porque está ativado. Mas se você começar, irmão, a desativar o que prendia você, vai puxar de volta, daqui a pouco você está paralisado, você está na igreja muitas vezes amarrado, atrofiado, não corre. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, desprenda-se. Você pode. Você pode. Você não precisa mais bater continência para o pecado. Eu sempre falo, um soldado, quando está debaixo lá do quartel, ele bate continência para todo mundo, o soldado do dia, mas depois que ele foi receber o baixa, ele pode contar o coronel, vai falar só, bom dia, coronel, tudo bem? Ele não precisa mais bater continência, meu querido, você está livre, você não precisa mais dizer sim para o pecado, diga sim para Deus, Ele é o teu Senhor, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, e você pode andar em novidade de vida. A cada dia você pode ter experiência sobrenatural com o Espírito Santo. A cada dia Deus pode levar você a experimentar algo novo. Porque você está se inclinando. Agora, se você parar também, irmãos, de repente você não se inclina, mais para. E quando você para, o mundo espiritual, irmão, é que nem uma escada rolante, só desce para baixo. Aí você... algumas coisas que são importantes, você deixa de fazer. E você parou. Descendo para baixo, você não está percebendo. Irmãos, tem coisas que eu faço porque tem que ser feito. Eu falo, eu não gosto de fazer esporte, mas eu tenho que fazer. Minha esposa pegou no pé, amor, você vai ter que correr, que vai ter que fazer os exames agora, esses exames não podem retroceder, está pegando meu pé. Amor, toma água, eu não gosto de tomar água, não. Ela falou, leva, como pôr um negócio desse tamanho, leva com você para você tomar água. Falei, esse exame não pode voltar atrás, não. Se voltar atrás desse exame aí, olha, é eu que tenho que fazer, não é Deus, né? Eu tenho que pegar a bicicletinha, dar uma pedalada, para academia aí, os companheiros, não estão indo mais não, né? Os companheiros aí, né, irmão? Do clube lá, 7 da manhã, pararam os irmãos aí, né? Eu preciso fazer isso para minha saúde. Quer ter uma saúde espiritual? Ora, jejua. Ah, não estou com vontade, vai dar, irmãos, mesmo eu não tendo vontade, a academia vai fazer bem para mim. Mesmo eu não tendo vontade de beber água, vai fazer bem para mim, mesmo não tendo vontade. Meu querido, mesmo não tendo vontade de orar, vai te fazer bem. Ler a Bíblia, vai te fazer bem. Fazer visita, vai te fazer bem. Cuidar do próximo, vai te fazer bem. Não precisa ter vontade, precisa ser obediente. E dessa forma, irmãos, eu vou ficar livre dos embaraços. Porque o embaraço vem. Aí você tem que chutar que é lata, né? Chuta aqui, é lata. Tem umas coisas assim, irmão. Tem que chutar mesmo. Amém? É laço, é lata, é tudo, irmãos. É o capeta, vem de tudo que é jeito. Irmãos, vamos andar, irmãos, no Espírito. É possível. Antes era impossível. Hoje é possível. Deus habita em você para te ajudar. O dia que você está cabisbaixo, está bravo, tudo bem ficar bravo, não tem problema, irmão. Não tem problema se sentir fraco, você pode se sentir fraco, não tem problema. Mas o importante é que tem um forte em você. Aí você diga para o fraco, eu sou forte. Aí você vai ser forte. Fica de pé. Você que está aí nos assistindo pela live. A palavra hoje é: se desprenda. Se desprenda.
Se desprenda, irmãos. Deixe a unção. Amém? A unção liberta o cativo. De repente você se prendeu. E algo que você já estava livre. Porque você mudou a sua vida. Mudou os seus hábitos. Você está se prendendo. Se desprenda, amém? Deus é contigo. Ele te ajuda, Ele te fortalece. Eu quero orar por você, amém? Os irmãos, deixe essa unção. Aleluia. Caio, coloca o furioso aí, Caio. Glória a Deus. Som. Dá uma olhada na sua casa, irmão. Vê se tem coisa de vínculo lá, amém? Se tiver vínculo, tira fora. Pega, joga fora. Não fica com isso em casa, não. Você vai ser tentado. É por isso que foi pregado aqui, Eliseu queimou os boi, queimou tudo para não ter vontade de voltar para trás, para poder cumprir o propósito de Deus. Eu quero orar por você, vem aqui à frente. Pode entrar. Luz, me ajuda a orar aqui. É tudo seu. Faça o que quer fazer. Luz, ora por ela aqui. Ora aqui, crema, irmão. Senhor meu Deus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, tudo aquilo que tem prendido a Tua igreja, prendido os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. É tudo em nome de Jesus, Senhor. Vem com o Teu poder, ó Pai. A Tua unção liberta, Senhor. Vem com a Tua unção. Quebra todo jugo. Quebra toda a prisão do inferno que tem aprisionado agora, ó Pai. Em nome de Jesus. Vem com o Teu poder. Vem com a Tua unção. Vem com a Tua unção. Liberta o cativo, Senhor. Daqui até tocar você. Ah, Senhor. Não mais arrepiar. Não quero mais me emocionar. Aleluia, não Senhor. Quero só Banquete, ajuda aqui, experimentar. Quero mergulhar. Não quero vem com Teu fogo, só Senhor. me arrepiar. Traga renovo, Senhor. Não quero Rebaixou. só me emocionar. Não quero vai. só experimentar. Ativa. Quero Rebaixou, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Vem com Teu poder, ó Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Não quero mais santo, santo é o